fica pouco para o clube daquele trabalho, né? O Felipe Luiz até comentou que anotou todos os treinos. Você certamente é um cara muito atencioso ao método do Jesus. Quero saber se o Domi fez muitas perguntas a vocês, jogadores, sobre o que era feito, o que ele poderia manter, se foi um processo coletivo assim do novo técnico com vocês em relação às mudanças e o que ele gostaria de manter do que foi feito no ano passado. E aí eu complemento Sim, também, Isaac, está mais aberto do que estava o Jesus? Os outros podem assistir o treino ou era fechado? Só o Jesus e seus assistentes que podiam assistir o treino, porque isso atrapalhou o Flamengo nessa parada de 28 dias. Sim, está mais aberto, né? Porque o Jorge ele trouxe 8 integrantes aí para a comissão dele. Então, realmente, todas as áreas tinham influência desses profissionais que ele trouxe. Já o Domi veio com menos, né, auxiliares. Então, naturalmente, tem um envolvimento maior dos profissionais aqui do clube. Então, isso, com certeza, mistura mais, né, as ideias. E em relação ao Domi, ele tem conversado sim com a gente, ele tem trocado essa ideia e ao mesmo tempo está deixando claro que ele não quer mudar tanto, mas que ele quer vencer da forma que ele acredita, né? Deixou claro que vencer é difícil, mas vencer novamente é ainda mais difícil, então é um dos desafios que nós temos pela frente e eu concordo. Então ele tem seguido dessa forma, tentando encontrar esse equilíbrio de respeitar o que foi feito até agora, mas com certeza introduzir os pensamentos dele, que é fundamental, né? Porque com essa convicção dentro daquilo que ele acredita é que vai convencer cada vez mais os jogadores de fazer bem feito aquilo que ele pede. E quais são as convicções dele, Diego? Como é que você definiria as convicções do Domi? É um treinador que gosta de ter essa posse de bola, só que de forma efetiva. Ele deixa claro que ficar tocando a bola não leva a nada, então esse jogo posicional, independente do jogador que ocupa, mudando sim de posição, mas respeitando essa posição quando você perde a bola, para que a equipe esteja sempre bem posicionada, e agressividade quando tem a bola para atacar o gol, diagonais dos meio-campo, por exemplo, né, para dar opções para o atacante, que nesse caso ele tem jogado com um atacante só, mas o apoio a esse atacante é muito importante. Então, essas são algumas das ideias que ele tem e que nós temos aprimorado cada vez mais. Zé Roberto, agora eu já fiz pergunta demais, é contigo, Zé. Primeiramente, poxa, um prazer enorme estar falando com o Diego, poxa, um amigo de longas datas, né? Nos enfrentamos jogando contra, tanto no Brasil quanto na Alemanha. Mas a minha pergunta ela estava bem alinhada e direcionada com a pergunta que o Galvão fez para o Diego. Então eu vou direcionar mais para o pessoal, né? O Diego, hoje no cenário tanto mundial que jogou em grandes equipes fora e aqui no Brasil também, né? Nacional. O Diego é uma referência, é um líder dentro de um grupo que tem praticamente 22 jogadores que têm totais condições de serem titulares da equipe. O Brasil não é um país que culturalmente o atleta está confortável em passar por rodízio, até porque você que jogou muito tempo fora, eu que joguei fora, a gente já passou por isso. E quando a gente volta a jogar no Brasil, a gente vai saber sempre lidar com a situação ou a forma que o treinador passa suas ideias dentro do clube, do time. E as ideias do Domi é bem clara. Rodízio o resto do ano, o próximo ano, só que é difícil do jogador brasileiro entender isso. Como é você, como um dos líderes do Flamengo, como é o seu papel nesse sentido de poder passar essa ideia que você aprendeu lá fora, de poder conversar, falar para os jogadores que é natural ter o rodízio dentro de um time e de um calendário que é necessário
porque no último jogo que o Gabriel não jogou e que terminou o jogo, a comissão pediu para ele fazer o complemento ali, que é o momento, quando você não joga, que é o momento mais ruim, que você às vezes não entra no jogo, você joga pouco e depois o preparador físico pede para ir correr. O jogador já está bravo de não ter entrado no jogo, de não ter jogado, e fazer treinamento físico é pior ainda. Então, a gente começa a ver um contestamento e o jogador não se sentir muito confortável com essa situação. A minha pergunta é só essa, Diego. Se você que conhece esse cenário, por ter jogado fora e saber que isso é necessário dentro de um calendário e de uma filosofia de trabalho novo, você tem passado alguma coisa para os atletas nesse sentido? Sim, Zé, um prazer estar falando com você, cara. Nós que queremos ser uma referência positiva, com certeza você é uma grande inspiração para isso. E em relação a essa situação, é fato, muito boa pergunta, porque quanto mais rápido uma equipe entender isso, mais sucesso ela vai ter. E como nós estamos num futebol que é de resultado, imediatismo, isso é fundamental, né, para o funcionamento da equipe. Eu acredito que com o tempo nós fomos entendendo isso, porque as vitórias trouxe reconhecimento para todos, todo o grupo todo. Foram muitos títulos nos últimos meses, e isso fez com que, acredito, os jogadores entendessem que a vitória, o título, ela traz retorno para todos, independente de quem jogou. Nem sempre vai ser lembrado se você entrou 10 minutos, se você jogou 90 minutos. Você vai fazer parte de um grupo campeão e vai enriquecer, né, teu currículo cada vez mais. Esse é um ponto que, no passar dos meses aí, eu acredito que os jogadores foram entendendo. E depois, as referências positivas dentro do elenco, né, Zé? Porque você sabe que, naturalmente, um ou outro jogador vai tendo essa responsabilidade de passar bons exemplos. E quando esses jogadores conseguem superar esses momentos de estar de fora, de entrar 5 minutos, de fazer o treino, como você falou, depois do jogo, e manter firme esses princípios, né, coletivos, eu acredito que naturalmente vai arrastando, né, vai colocando na cabeça dos outros jogadores que só existe um caminho, né? A cara feia, sair bicudinho, eu acho que isso faz parte do futebol e tem que existir. O jogador não tem que ficar tão confortável assim. Mas essa cara feia não pode interferir no bem-estar, de repente, da equipe, né? E isso tem acontecido muito bem aqui no Flamengo. É um grupo sensacional, com certeza um dos melhores que eu já trabalhei na minha vida. E a prova disso tem sido, por exemplo, essa situação do Gabi, que ficou de cara feia, mas a atitude dele foi maravilhosa, né? Ficou ali à disposição, quando entrou bem, fez o gol da vitória. No outro dia estava treinando com a equipe. Então essa é a mentalidade de que faz um grupo vencedor, né? E por esses 2 fatores principais aí que eu citei, eu acho que hoje no Flamengo isso tem funcionado muito bem. Não vai evitar as caras feias aí pela frente, faz parte, mas desde que a reação seja trabalhar mais, se empenhar mais, eu acho que nós teremos resultado. Ana Thaís Matos? Vou contar só uma história rápida. Eu e o Diego, nós somos contemporâneos de idade, né, de 85. E quando eu era adolescente, eu colecionava ficha de jogadores, quando eles se apresentavam na seleção brasileira, onde eles jogavam. E quando ele estourou no Santos, eu morava no litoral de São Paulo. E eu fiz uma viagem e ele foi assinar camisa num shopping. Eu fiz a minha irmã pegar uma fila de 4 horas para conseguir a assinatura dele numa matéria de jornal quando ele tinha sido convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. E ela ficou lá na fila e conseguiu o autógrafo. Mas agora falando sobre a pergunta, Rizek, eu acho que somando um pouco do que a gente viu. Você era uma dieguete, então, Aninha, é isso? Sim, com certeza. Eu tinha todas, assim, eu tinha do Robinho, eu tinha de várias, uma coleção, assim, de várias fichas de apresentação de jogador e fiz a minha irmã ficar na fila para pegar do Diego. Ana pintou o apelido já, Ana, Dieguete. Dieguete. Com certeza, eu assumo. Zé Roberto carequinha ainda. Convocação aí. Carequinha. Agora, sobre a pergunta, o Rizek, você e o Galvão falaram sobre o ponto de vista do técnico, né, com o rodízio.
O Zé falou sobre o ponto de vista do atleta, e o que eu percebi também, muito quando o Pedro jogou contra o Bahia, né? E aí ficou aquela discussão, eu acho que cresceu rapidamente uma rivalidade. E aí eu queria ouvir muito do Diego, como ele vê isso de fora para dentro, né? Como nós também temos uma certa responsabilidade para também fomentar essa discussão do que serve ou do que não serve para o rodízio ou não. Porque a sensação que eu tenho é que nós estamos há anos falando de rodízio de jogadores no Brasil e não evolui esse assunto, né? A gente não consegue normalizar essa causa. E eu percebi muito isso na situação envolvendo o Pedro e o Gabriel, que é ótimo para o Flamengo. São dois jogadores de estilos diferentes, que podem jogar juntos, que se completam, que é uma alternativa para o time. Mas eu acho que nós que eu digo, né, como imprensa, como mídia, a gente também, de certa forma, contribui para esse debate, para esse maniqueísmo, e acaba que forçando um pouco para que a gente não saia muito dessa discussão. Eu queria ouvir do Diego, o que ele acha disso de fora para dentro, né? Como que o grupo absorve esse tipo de discussão de fora para dentro? Ana, eu acredito que assim, o grande intuito do treinador com isso é gerar uma competitividade e que a equipe mantenha sempre uma intensidade, um nível de apresentação de excelência, né? Então, isso faz com que os jogadores já entendam, assim, pensando de cabeça fria, o objetivo que o treinador tem com isso. Em relação ao externo, eu acho que faz muita diferença como é direcionado pelo treinador, por exemplo, né? Eu acompanhei algumas entrevistas do Domi quando ele falou que não, a decisão foi técnica, eu achei que era esse o jogador por essa razão. Quanto mais claro você for nas declarações, assim, mais fácil fica das pessoas entenderem, né, a tua forma de pensar